falar um pouco sobre a doutrina da salvação e eleição. Eu gosto muito de estudar doutrinas, porque estudar doutrinas é conhecer a Deus. Quando nós abrimos a Bíblia para estudar doutrinas, para estudar, tentar entender algum assunto, como que ele funciona, nós estamos, na verdade, tentando entender Deus. E essas iniciativas, elas são extremamente boas. Por mais que, às vezes, isso levante muito mais perguntas e a gente saia daqui com muito mais perguntas do que a gente entrou. O que é bom, o que nos faz com que tenhamos as nossas mentes para cada vez mais buscarmos ao Senhor. E quando nós estudamos doutrinas, nós devemos ter muito cuidado, porque o que nós estamos fazendo é tentar colocar um Deus que é infinito dentro de uma caixinha que é a nossa cabeça, que é finita. E toda vez que a gente faz isso, a gente tem que tomar cuidado para não deixar nada de fora. E sempre temos esse perigo de deixar algumas coisas de fora quando nós tentamos entender esse Deus infinito, esse Deus maravilhoso dentro de uma caixinha que é a nossa cabeça, né, que é finita em entendimento, finita no conhecimento. Mas vamos ainda assim tentar entender, porque foi para isso que Deus nos proveu de inteligência e mais. A palavra de Deus diz que nós devemos saber responder qual é a razão da nossa fé. Não é qual é a emoção da nossa fé, não é qual é outra coisa da nossa fé, mas qual é a razão da nossa fé. A nossa fé, ela tem sim uma razão de ser. Por isso, convido você a abrir a palavra de Deus. Nós vamos ler 3 versículos apenas. Depois vamos ler muito mais. Fica com a sua Bíblia aí, porque nós vamos ler muito mais versículos. Primeiramente, lá em João, nós vamos ler João, capítulo 6, primeiro versículo 44, depois voltando para o versículo 37, e depois vamos para o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Então, João, capítulo 6, versículo 44, diz assim: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Voltando um pouco no versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. E 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, é um segundo texto, que diz assim: O Senhor não retarda a promessa, ainda que alguns julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Temos, Senhor Deus, a Tua palavra aberta, Pai, e clamamos o poder do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, nessa manhã, para nos iluminar, para nos fazer entender e, acima de tudo, Pai, entender qual é a Tua vontade, qual é o Teu chamado para as nossas vidas, Deus. E que estejamos prontos, Senhor, para cumprir o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas nessa manhã. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco de salvação e eleição. Como funciona esse processo de salvação? Como que isso se dá na nossa vida? Não apenas isso, mas entender um pouco como que Deus se relaciona com a humanidade. Nós lemos 2 textos que aparentemente eles são uma contradição. Nós vimos um texto que fala que somente pode receber a Jesus aquele que o Pai der, aquele que o Pai escolher, e a Bíblia existem muitos textos a respeito disso, onde fala da soberana eleição de Deus no processo de conversão nosso, onde Deus é quem escolhe, é Deus quem dá, é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Dezenas de textos mostram da soberania de Deus no processo de eleição. Ou seja, nesse processo, um processo onde Deus vai, busca o homem e nos dá uma maravilhosa salvação. E lemos também um outro texto, onde mostra que, aparentemente, Deus está lá esperando você tomar uma decisão. Deus, Ele é longânimo, Ele é paciente, está esperando com que você tome essa decisão, com que você largue essa vida e você se decida realmente seguir ao Senhor. E como que isso funciona? Quando a gente começa a pensar, será que é Deus que me escolheu? Ou será que é eu que tenho que escolher a Deus?
como que isso funciona nesse processo de eleição? E a discussão ela é tão séria, mas tão séria, que várias igrejas já se dividiram por causa disso. Eu não sei se você sabe, se você estudar um pouco a história da igreja, você vai ver que, no decorrer dos séculos, muitas igrejas já se dividiram. Mas, quando nós tentamos entender esse processo, meus irmãos, isso tem a ver como nós entendemos a questão de como o pecado entrou no mundo. Eu queria voltar um pouco no tempo, lembrar, lá quando nós olhamos, porque se nós entendermos um pouco a doutrina do pecado, como ele entrou no mundo, talvez nós venhamos a entender essa questão de salvação e eleição. Vai ficar um pouco mais fácil para a gente entender. Não sei se vocês lembram como que o mal entrou no mundo. Lá no Gênesis, quando Deus ele cria Adão e Eva, num paraíso, maravilha, um paraíso, até Deus criar a mulher, não, mas ainda continuou um paraíso, era uma bênção, uma bênção. Só que diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9, que Deus ele colocou Adão e Eva lá no meio do paraíso, só que lá no meio do jardim ele colocou duas árvores. Uma que é a árvore da vida, que diz a palavra de Deus que todo mundo que comesse do seu fruto vivia eternamente. Era literalmente uma fonte da juventude. Já viu a questão da fonte da juventude? Quando você bebe a água, você fica jovem, você nunca morre. É a árvore da vida, que dá vida para as nações. É isso que diz lá o texto de Apocalipse. Uma coisa maravilhosa, não morria nunca. Era só um fruto que você já pensou, um fruto que você come que você nunca vai morrer? Que coisa maravilhosa. Mas Deus criou ao lado da árvore da vida uma árvore que era denominada a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus criou uma árvore e falou: olha, vocês não comam dessa árvore, porque no dia que vocês comerem do fruto dela, vocês certamente vão morrer. Vocês vão morrer. Se comer o fruto dessa árvore, vocês vão morrer. E aí o que aconteceu? A história todo mundo já sabe. Foi lá, Eva comeu, deu para o seu marido, comeu também. E aí a gente poderia se perguntar, responsabilidade foi de quem? Foi de Adão e de Eva que comeram? Ou a responsabilidade foi de Deus que criou a árvore? E aí a gente começa a pensar algumas coisas, a gente começa a fazer algumas perguntas. Se Deus sabia que eles iam comer, e que isso ia trazer morte, por que mesmo assim Deus criou? Que Deus é esse? Percebe que a gente começa a entender um pouco Deus? Quando a gente começa a fazer esse tipo de pergunta, porque a gente pode pensar, poxa, se o Deus devia não ter criado esse negócio de árvore de conhecimento do bem e do mal, porque é dali que o mal entrou no mundo. Foi dessa árvore, por que Deus criou essa árvore? Por que razão? Deus tinha uma razão quando ele criou essa árvore. Estava no plano dele criar essa árvore, não estava fora do plano, não foi um mato que cresceu, já cresceu, não sei quem tem, lá em casa de vez em quando cresce umas árvores, tem um pé de goiaba que cresceu do nada, hoje está quase 4 metros de altura, dando goiaba, eu deixei ele lá. Tem árvore que cresce assim, essa não, essa foi Deus que colocou. Por que será? E quando a gente começa a pensar, por que Deus não interviu na hora que Eva e Adão foram comer? Por que Deus falou, para, não come, senão vocês vão morrer? Por que Deus não interviu? E a grande verdade é que Adão comeu, e isso fez com que eles fossem expulsos do jardim, para não ter acesso à árvore da vida. Deus falou, olha, eles conhecem o bem e o mal, eles têm um conhecimento do mal. O mal entrou no mundo através desse ato. E agora eles não vão mais ter acesso à árvore da vida, eles não vão ter vida eterna. Eles ficaram privados da árvore da vida. Sabe o que Deus fez? Expulsou eles do paraíso e colocou 2 anjos lá, guardando a porta, falando aqui, vocês não vão entrar mais. Qualquer um que tenta chegar ao paraíso, à presença de Deus, onde Deus habita, sabe o que encontra? Encontra esses 2 anjos falando, aqui não pode entrar. Adão e Eva foram expulsos. E aí o que aconteceu? Eles tiveram filhos, Caim e Adão tiveram... Eu imagino que eles tentaram entrar de novo lá e falaram, não pode entrar. Aqui ninguém passa mais. Foi isso que aconteceu. E aí a pergunta que se tem, até quanto esse pecado de Adão interferiu
na capacidade de nós, como filhos de Adão e Eva, como humanidade, de voltar para esse paraíso. Porque o que nós entendemos é que Deus ele expulsou todo mundo, e é isso que a palavra de Deus diz, olha, no dia que vocês comerem vocês vão morrer, ou seja, Deus ele tirou eles, ou seja, privou eles da árvore da vida, o que isso era uma morte, é como se ligasse uma ampulheta e falasse, vocês estão agora morrendo. Vocês foram privados da árvore da vida, vocês não vão ter mais acesso à árvore da vida. E aí a gente começa, tá, mas como que a gente faz? E aí que culpa nós temos? Porque que culpa tenho eu do pecado do vô Adão? Né? Nosso tataravô Adão. Que culpa tenho eu? Não sei, eu sei que eu já nasci num lugar onde a morte existe. Por quê? Porque eu estou privado também. Porque Adão pecou, nosso pai Adão pecou, e a porta se fechou. Foi culpa dele? Foi culpa dele, mas eu estou aqui, a gente está aqui, ninguém consegue ter acesso ao paraíso. Se a gente tentar entrar na presença de Deus, esses dois anjos vão falar, não, aqui não pode entrar. E aí a gente começa a se perguntar, como que a gente faz para retornar? Será que é responsabilidade de Deus? Deus vai falar, aqui só entra quem eu quiser? Né? Será que o porteiro lá, os anjos falam, aqui só vai entrar quem o pai deixar? Eu vou escolher você? Ou será que a gente tem que fazer alguma coisa aqui, dar o nosso jeito, para poder entrar de novo nesse paraíso? Percebe que quando a gente olha por essa perspectiva, talvez a gente comece a entender um pouco como é que isso vai funcionar. Né? E será que é responsabilidade de Deus, Ele que vai escolher quem que vai? Tá todo mundo, a gente fechou para todo mundo, mas eu tenho uns queridos aqui que eu vou escolher uns aqui e eu vou entrar. Ou será que vocês têm que fazer alguma coisa aí do lado de fora do paraíso para que, se fizer essas coisas, a gente deixa vocês entrar? Como que será que funciona isso? E aí a gente começa a entender. Né? E veja que a igreja, no decorrer da história, ela entendeu de maneiras distintas isso. Né? E dois períodos muito fortes na história da igreja. Primeiro foi lá no século IV, no final do século IV, quando teve dois caras que começaram a discutir. Um foi Agostinho, né, e outro foi Pelágio. Agostinho era muito mais aquele, não, é Deus que escolhe. Eu acho que Deus ele vai escolher quem Ele quer. Por quê? Porque a Bíblia diz alguns textos muito claros que Deus escolhe. Já Pelágio, ele já falou, não, esse negócio de Adão aí não tem nada a ver, o negócio é com a gente, o pecado de Adão não tem nada a ver com a gente. Tanto que ele foi até considerado hoje como uma seita, né, o pelagianismo, né, ou essas linhas de pensamento. E aí isso aí ficou meio que moroso no decorrer da história. E aí depois, quando se teve a reforma protestante, já no século XVII, no início do século XVII, teve dois caras que começaram a pensar de novo a respeito dessas coisas. Né? Um tal de francês, que era o Calvino, onde ele falava, não, puramente Deus ele elege pessoas. Deus é soberano. A soberania de Deus é o que vale. É Ele quem diz quem vai entrar de novo no paraíso. É Ele quem diz quem quer salvar. E já chegou um outro lado, que era um cara mais um pouco diferente, que era Armínio. Ele falou, não, olha, não parece que é isso. Não é isso que eu entendo pela Bíblia. Eu entendo de um outro jeito. E ele já falava, não, a gente tem sim, tem uma responsabilidade em nós também. Tem algumas coisas que nós precisamos fazer também. E aí eles começaram a passar. E aí, o que aconteceu? O Calvino, ele chegou e ele falou, não, tem 5 pontos que é conhecido como tulipe, né, que é a tulipa, né, que ele falou, olha, tem esses 5 pontos que a Bíblia diz, não tem como negar essas coisas. E aí ele colocou esses 5 pontos, né, pode colocar aí até os 5 pontos, que ele colocou, olha, a primeira coisa, a depravação total. O que ele diz? Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12. Né? Ele diz o seguinte, olha, todo mundo é depravado, ninguém consegue escolher. Não adianta você falar que eu quero escolher, porque a gente está tão depravado, que a gente não consegue escolher a Deus. Se a gente for escolher entre vir para a igreja e ficar dormindo hoje, de manhã em casa, o que a gente vai fazer? Vai escolher ficar dormindo hoje em casa. É isso que a gente vai fazer, a gente não escolhe. Olha o que diz, coloca por favor Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12. Olha lá, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Até o versículo 12. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram o quê?
inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não tem ninguém que faça o bem, não tem ninguém que escolha, não tem ninguém que escolhe ficar do lado de Deus. Se você fosse falar, olha, quem quer escolher voltar para o paraíso? Ninguém quer, todo mundo quer ficar na sua vida de pecado. É isso que ele falou, depravação total. Todo mundo é depravado. A segunda coisa que ele falou, eleição incondicional. Ou seja, o homem é incapaz de fazer qualquer escolha. E nesse processo de salvação é o que Calvino citou como sendo monergismo, ou seja, mono de um e ergismo de energia, ou seja, só uma pessoa está fazendo a força aqui, que é Deus, é um monergismo, ou seja, é só Deus quem está fazendo força, você não faz nada. Você estava passando no meio da rua, de repente, pá, você viu, Deus te pegou, né? Você não fez força nenhuma. Tudo foi Deus quem fez. Né? O homem é incapaz de fazer essa obra, é Deus quem faz a obra. É o que diz lá Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Olha lá, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. É um texto que é muito comum, né? Que diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Está vendo? Antes de você nascer, Deus já tinha escolhido você. Né? Olha, versículo. E nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Fomos predestinados. Não adianta, não é você quem escolhe, é Deus que escolheu. Você acha que você levantou a mão? Não, foi Deus que levantou sua mão. Né? Ou seja, se não foi você que escolheu, foi Deus que te escolheu. Você não tinha nada que fazer, você querendo ou não querendo, você ia vir aqui para a igreja. É isso basicamente que ele fala. Eleição incondicional. Outra coisa que ele fala, expiação limitada. Jesus morreu, não morreu por todos, Jesus morreu só por aqueles que realmente viriam crer. Porque se Jesus morreu por um outro não crente, ele viria também a crer. Né? Olha o que diz lá em João capítulo 10, versículo 11. Né? Um tema que é, um versículo que é muito... João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, não dá a vida pelos bodes. Ele dá a vida pelas ovelhas, ou seja, Jesus morreu pelos crentes, não morreu pelas outras pessoas. Né? Ele colocou isso daí também. Outra coisa que ele colocou, o quarto ponto, a graça irresistível. Né? Ou seja, quando a graça atinge você, você vai acreditar, queira você não queira. Né? Se o pastor trouxer uma mensagem que é a graça de Deus para a sua vida, você vai no final do culto, você vai vir aqui à frente chorando, você vai entregar a sua vida para Deus, você vai mudar de vida. É graça irresistível. Olha lá João capítulo 6, versículo 37, um dos temas que nós lemos. Né? A graça, ela é irresistível. João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Se o Pai me deu, eu vou lá e eu pego. Se o Pai falou, aquele lá, Jesus vai lá, pega você, e eu vou segurar você até o final. Né? É irresistível. E o último ponto é a perseverança dos santos. Né? João capítulo 10, versículos 27 a 29. Aquele que o Pai me dá, eu não vou lançar fora. Né? Ou seja, coloca, por favor, João capítulo 10, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, você veio para a igreja, você se converteu de verdade, você vai ficar crente até o final, você não vai se desviar. Jesus vai segurar, você não vai perder sua salvação, você vai ser até o final. Não importa o que você faça, você vai ser crente até o final. Isso é o que o Calvino falou, esses 5 pontos. E aí o Armínio se levantou, logicamente não só ele, mas muitos pastores naquela época, falou, peraí, esses textos realmente eles parecem dizer isso daí. Mas, por outro lado, o Armínio, né, que foi um homem chamado Jacobus Arminius, um holandês, ele falou, peraí, tem... Interessante esse ponto de vista, mas a Bíblia também fala algumas outras coisas que a gente precisa tentar conciliar. E é isso que acontece, né? Quando a gente tenta colocar muita comida num prato só, vai transbordar. Né? Você já viu aquele que faz aquele pratão assim? Né? Conhece alguém que faz aquele pratão assim, né? Arroz e feijão, aquele sarado? Aí quando ele faz o pratão, aí ele esqueceu de colocar farofa. Né? Aí tem que ser a farofa. Põe arroz e feijão, não põe a farofa, não dá liga, né? Aí quando põe a farofa, o que acontece? A farofa vai para fora. Aí o que ele faz? Não dá para colocar no prato, deixa de fora. Tem alguns versículos que falam, olha, a gente não pode deixar de fora alguns outros versículos também, porque parece que a Bíblia, né, e Armínio, ele pensava que é incompatível, né, com o caráter de Deus, que
né, que o calvinismo, esses pontos, Armínio ele pensava que isso era um pouco incompatível com o caráter de Deus que nós lemos nas Escrituras. De um Deus que é bom, né, um Deus que é amoroso, compassivo e deseja que todos se salvem. Isso não é um jargão, isso é a palavra de Deus, né? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Coloca de novo, por favor, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Depois eu vou ter que dar uma caixa de bombom para a Maju, que hoje ela está pegando vários textos, né, Maju? Olha lá. Olha lá, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorado. Pelo contrário, Ele é o quê? Paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele está esperando. Ele é paciente, ele está lá esperando que todo mundo chegue ao arrependimento. E que todo mundo, não é alguns cheguem ao arrependimento, ele espera que todos cheguem. Ele não deseja que ninguém se perca. Isso é a palavra de Deus. Né? E isso, né, quando a gente pensa no calvinismo, a gente leva a consequência lógica e inevitável de que Deus é quem é o autor do mal e do pecado. É responsabilidade dele. Porque se Deus criou a árvore do bem e do mal, já sabendo que Adão e Eva iriam comer, iriam pecar, e Deus não fez nada, a consequência é dele. Que responsabilidade o homem tem? Como que um homem pode ser julgado de algo que Deus ele já saberia de que ia acontecer, e Deus não fez nada, e Deus não ajudou, e falou, né? É a mesma coisa você pegar uma bolinha, né, e você jogar ela, e você fala, vou soltar, eu sei que ela vai cair. E aí, se você vai cair, você vai apanhar. Aí quando ela cai, eu falo, mas o que eu posso fazer? O que a bolinha podia fazer? Ela não tem força para ficar se levitando. Ela ia cair, ela já sabia. É a mesma coisa colocar a culpa na bolinha. Você caiu, agora você... Percebe? Armínio ele pensou o seguinte, se a gente pensa assim, a gente está colocando em Deus a culpa do nosso pecado. E até onde vai a responsabilidade humana? E aí, Armínio começou a olhar esses 5 pontos do calvinismo e começou a pensar o seguinte, bom, a questão da depravação total... É verdade, todos nós não conseguimos escolher. É verdade, todos nós não conseguimos escolher. Mas Armínio ele falou de uma coisa chamada graça preveniente, ou seja, eu entendo pela palavra de Deus que quando nós ouvimos o Evangelho, isso nos inunda com uma graça que nos faz, que nos move a levar a uma escolha ou não. É o que diz lá no texto que nós lemos de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ou seja, quando essa graça nos atinge, quando a mensagem do Evangelho nos atinge, nós sim somos levados a um patamar onde nós devemos fazer a nossa escolha. A responsabilidade ela passa para a gente. É isso que Armínio ele entendia. Que não, nós, por natureza, nós não conseguimos fazer, mas quando ouvimos a mensagem do Evangelho, o Espírito nos toca e nos leva a uma posição onde sim nós podemos ter a escolha. É isso que ele pensava. Né? Na questão da expiação, né? Da expiação limitada. Olha o que ele diz lá em João capítulo 12, versículo 32. Não, ele discordava, ele falou, olha, não, Jesus não morreu por alguns. A Bíblia fala que Jesus morreu por todos. Olha o que diz João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus morreu por todos. Não foi por alguns, eu não vou atrair só os eleitos, os escolhidos. Não, ele atraiu todos. A questão da graça irresistível. Será que a gente pode resistir, sim? Será que a gente pode resistir quando a graça nos atinge? Quando essa graça nos atinge, será que nós podemos resistir? Ele falou, não, lembra do jovem rico? Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Você sabe, guarda os mandamentos. Senhor, já tenho feito tudo isso. Né? Eu gosto muito do livro de Marcos, quando Jesus para o que estava fazendo e diz que ele amou aquele jovem. Ele amou aquele jovem. Ele disse assim, falta uma coisa para você. Vai e vende tudo que você tem. E aí depois você vem e me segue. E essa graça irresistível, ele falou, não. O jovem disse não para Jesus. Será que Jesus falhou em pregar o Evangelho para ele? Será que Jesus não sabia muito bem pregar o Evangelho, sendo que ele era o próprio Evangelho? Eleição incondicional. Será que Deus escolheu? Como que funciona isso? Será que Deus predestinou todo mundo? Ou será que ele sabia quem ia ser salvo? E aí tem o texto de Hebreus capítulo 1, versículo 14, que ele mostra que os anjos, olha, é interessante a questão dos anjos nesse Hebreus capítulo 1, versículo 14.
Olha lá, não, falando a respeito dos anjos, não são todos eles espíritos ministradores enviados a serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ou seja, como é que os anjos sabem quem que vai ser eleito ou não vai? Já sabem, já está escrito. Quando os anjos olham, eles sabem quem que vai herdar a salvação, quem que não vai. Como é que eles sabem? Né? Se os próprios anjos sabem, além de Deus, né? Então, ou seja, Deus ele já sabe quem que vai salvar. Se é a eleição, ele fala, não, é uma presciência, ou seja, Deus ele já sabe quem vai ser salvo, e aí põe os anjos para ajudar para o negócio não ficar tão difícil para cada um. Eles já, né? Ou seja, Deus ele ajuda, na verdade, quem já sabe que vai escolher. Né? Não é que Deus determinou, é que ele já sabe quem vai escolher ou não, e em função disso ele já faz um rearranjo aí. Né? E a questão da perseverança dos santos, ele falou, eu creio que o Senhor ele nos impede, quando nós somos salvos, que nós realmente, se nós permanecermos em Cristo, realmente nós teremos a nossa salvação. Mas se nós deliberadamente negarmos a nossa fé, para isso nós temos o texto de Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6. Né? Olha lá, Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à zombaria. Ou seja, é impossível voltar essas pessoas. A pessoa que já creve, foi participante, disse que é crente, teve participante do poder de Deus, participante do Espírito Santo. E, olha, essa pessoa, ela negou deliberadamente a sua fé, essa pessoa aqui parece que... Percebe que eles entraram, é uma antítese, porque a gente vê na Bíblia textos que falam, olha, Deus é soberano, sou eu que escolho, sou eu que escolhi você, não foi você, vocês que me escolheram, eu escolhi você. E tem outros textos que não, parece que Deus espera alguma coisa da gente, que a gente escolha. Parece que é uma antítese, né? O que predomina? A soberania de Deus ou a responsabilidade humana? Né? Se perguntarem, pastor Rodrigo, o que você crê, pastor? Quero saber, pastor, o que você crê? Se perguntarem, pastor, você é calvinista? Aí sabe o que eu vou responder? Né? Coloca os 5, depravação total. Você crê que o homem é totalmente depravado? Eu creio que o homem é totalmente depravado. A Bíblia diz isso. Todos nós somos todos depravados. Não há ninguém que busca a Deus. Não há ninguém. Eleição incondicional, você crê nisso? Eu creio que Deus nos elegeu. A Bíblia diz isso. Eu creio que, de alguma maneira, se não for por Deus, ninguém entra. Sabe por quê? Porque é a mesma coisa você querer chegar lá na porta do Éden, bater, e você vai dar de cara com os 2 anjos e falar, aqui não, você não pode. Não adianta você querer ir. Se Deus não falar, deixa ele vir, não adianta. Né? Expiação limitada, essa eu tenho bastante dificuldade, eu confesso com vocês. Né? Então, se eu falar, eu sou um calvinista de 4 pontos, não, nem isso eu considero. Mas essa eu acho que eu fico mais com o Calvino. Tá? Depois eu falo da questão do Armínio também um pouquinho. Graça irresistível, você crê? Olha, eu creio que se Deus quiser salvar, o apóstolo Paulo não tinha chance. Né? O apóstolo Paulo não tinha chance. Jonas, qual é o livre-arbítrio do Jonas? Né? Jonas, vai para Nínive. Não vou para Tarso. Você vai para Nínive. Qual é o livre-arbítrio? Quando Deus quer, Ele salva. Ele é Deus. Né? Perseverança dos santos, você crê? Eu creio. Eu creio que não há nada que a gente possa fazer que nos faz deixar de ser filho de Deus. Né? É a mesma coisa, você é filho do seu pai, né? Dia dos pais. Quantos pais temos aqui? Deus abençoe, pais. Né? Imagine seu filho fala assim, pai, eu estou indo embora de casa, você não é mais meu pai. Ele vai lá para o Japão. Não quero mais saber de você, nunca mais vou ligar para você, não quero nem saber o WhatsApp, tirei você do grupo, tirei o seu perfil no Face, no Insta. Ele vai deixar de ser seu filho? Deus persevera, não deixa de ser filho. Né? Eu creio nisso, creio. Pastor, você é arminiano? Olha, eu creio que Deus nos dá a depravação total, mas eu creio também que Deus ele espera uma reação de nós. Eu creio que sou totalmente depravado, mas eu creio que
A mensagem do Evangelho, ela espera uma resposta do ser humano, que é responsabilidade minha e sua. Porque Deus, ele é justo. Ele não julga ninguém sem a opção. Deus não é do caráter de Deus culpar o inocente. Não é, vou repetir, não é do caráter de Deus, do Deus que se revela no Antigo e no Novo Testamento, culpar o inocente e nem inocentar o culpado. Não é do caráter de Deus, do Deus que nós lemos na palavra de Deus. Eu creio na eleição incondicional? Sim, eu creio na eleição incondicional de alguns. Mas eu creio também que Deus, ele, de alguma maneira, eu creio que ele espera com que nós venhamos a tomar uma decisão. Isso, de alguma maneira, não contradiz com a nossa escolha, se a responsabilidade ela é humana também. Eu creio na graça irresistível? Para alguns, sim. Caso de Paulo, caso de Jonas. Mas não é isso que eu vejo toda vez que eu faço apelo aqui todo domingo. Eu vejo que entra gente, eu venho, faço apelo, prego a palavra, o camarada não levanta a mão, o camarada não vem na frente, volta para casa e continua vivendo do jeito que ele quer. Eu creio na perseverança dos santos? Eu creio. Eu creio que se você entregou sua vida ao Senhor Jesus, Ele que começou a obra, Ele é fiel para continuar até o fim. Mas a Bíblia me fala também que tem algumas pessoas que se dizem crentes também, que vão estar no nosso meio, que vão sair e vão negar a fé. E vão ser pior que o crente. Pior que o primeiro estado que ela era antes. É o que a Bíblia diz, não sou eu quem diz. E aí uns vão falar, não, ele nunca foi salvo. Não sei, para a gente tanto faz. Na prática, o camarada estava na igreja e saiu da igreja. O que a Bíblia fala é que provavelmente esse camarada aí, o céu não é o lugar dele. Se eu sou calvinista, se eu explico, não, na verdade ele nunca foi salvo. Ou se eu sou arminiano, falo, não, ele foi salvo, depois perdeu a salvação. Dá na mesma. Ele estava na igreja, saiu da igreja e foi para o inferno. Uns vão falar, não, ele nunca foi salvo. Outro vai falar, não, ele foi salvo e perdeu. De qualquer jeito ele foi para o inferno. Percebe que quando nós começamos a pensar na prática, nós não podemos deixar de fora, porque quando nós olhamos, nós vemos que as duas coisas são verdadeiras. E não é questão de ou um ou outro, é questão que a Bíblia nos fala as duas coisas. Que tanto Deus é soberano, quanto nós somos responsáveis pelos nossos atos. De alguma maneira isso funciona. De alguma maneira isso é real. Mas, meus irmãos, existe um grande perigo quando nessa questão de doutrina nós começamos a deixar de fora alguns versículos, ou tentar, o que é pior, fazer muita ginástica com o versículo. Pega um versículo e tenta explicar ele de um jeito que parece que ele não está dizendo aquilo. Isso é perigoso, irmãos. Isso não é o que o apóstolo Paulo fala de doutrina, de sã doutrina, de uma doutrina sadia. O que é uma doutrina sadia? Quando eu leio o versículo e eu aceito ele. Eu não fico discutindo com ele. Não, sabe esse versículo aqui? Eu tenho muito cuidado. Eu até falei com os pastores. Eu tenho muito cuidado de olhar para um versículo e falar, não, sabe o que é isso? Esse versículo não quer dizer isso. Por quê? Porque isso não é uma sã doutrina. Mas se a palavra me leva a dizer, você está dizendo isso? Amém. Amém, eu vou concordar com isso, porque de alguma maneira isso funciona, de alguma maneira isso tem que funcionar. Só que, quando nós não fazemos isso, isso me leva a uma posição extremista. E as duas posições extremistas, elas são muito perigosas. Primeiramente, a doutrina de um calvinismo extremista, ou seja, quando eu tenho um Deus que é totalmente soberano e eu não tenho escolha nenhuma, na verdade eu tenho pseudo-escolhas, eu só decido qual é a cor da meia que eu vou usar hoje, ou o que eu vou almoçar hoje. E eu acho que eu tenho escolha, mas na verdade eu sou uma marionete nas mãos de Deus, né? Somos todos marionetes, já viu aqueles marionetes, né? Deus levanta, aí, me leva à questão de eu entender de uma doutrina mais determinística. Eu não tenho nenhuma escolha, né? Eu creio que realmente em algum grau nós temos um determinismo, né? A Bíblia fala que todos os nossos dias são contados. Deus já sabe o dia que você vai morrer. Acabou. Todo mundo, Deus sabe. De alguma maneira isso é real. Mas quando eu levo isso ao extremo, eu começo a entrar na doutrina do karma. Isso é meu karma. Eu não tinha nada que eu podia fazer. Isso é meu destino, né? Eu vai falar, você é meu destino. Né? Deus me preparou para você.
ou a astrologia, o horóscopo, né? Não adianta, é o que está escrito no jornal lá. Se os astros estão virados para Vênus e outro está para Netuno, hoje você vai se dar bem. Se ele virou para Plutão, você esquece que hoje você pode fazer o que você quiser. Está escrito nas estrelas, né? Ou até um determinismo mais ambiental, né? Do tipo, você é o fruto que você vive. O indivíduo, ele é um fruto do meio onde ele vive. Se você está vivendo nessa cultura, nesse país, nessa comunidade, você vai ser aquilo. Eu sou ladrão porque eu estou no meio de ladrões. Eu sou crente porque eu nasci numa família crente. Determinístico, não tem o que fugir. O que talvez seja até a questão do fatalismo. O que é o fatalismo? É que se Deus escolheu alguns, outros vão para o inferno, porque Deus escolheu. E é o extremo da eleição, que é o quê? Se Deus escolheu alguns, quer dizer que Ele escolheu os outros para ir para o inferno. Simples assim. Se eu tinha 10, eu vou salvar 3, eu só quero salvar 3, quer dizer que os 7 eu decidi que não quero salvar. Eu decidi mandar eles para o inferno. É a doutrina do fatalismo. Até tem alguns versículos que falam disso. Que não depende de quem quer, quem não quer, quem corre. É Deus quem escolhe. Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer. É um fatalismo. Mas a lógica, a grande lógica disso é que se eu levo isso ao extremo, o mal acaba sendo responsabilidade de Deus. E o que é pior, tem a questão do antifatalismo, lógico, que é o quê? Se eu não tenho escolha, e Deus é bom, Deus não vai mandar todo mundo para o inferno. Deus vai salvar todo mundo. Porque se nós não temos escolha e Deus é bom, esse negócio de inferno aí é alegoria, é uma ilustração para assustar os incautos aí, né? Só para assustar você, para falar, se você fizer isso, eu vou matar você. Não, eu não ia matar você. É um jeito de dizer. Então, aí entra doutrinas como o universalismo, todo mundo vai ser salvo, porque nós não temos escolha, Deus é bom. Então, Ele não vai, se eu não tenho poder de escolha, Ele não vai mandar para o inferno sem ser, não parece Deus isso. Então, determinismo e fatalismo, quando eu levo o calvinismo ao extremo, me leva para isso. Ou até um teísmo aberto, que é o outro oposto, é o total escolha de Deus. Deus criou o mundo e foi para Cancún passar férias. Se virem com vocês, Igual os pais chegam, falam, vamos viajar, eu vou viajar com a sua mãe. A casa está com vocês, vocês façam o que vocês quiserem, tem aqui as coisas, vocês se virem. Deus criou o mundo e deixou, falou, agora é com vocês. É a doutrina do teísmo aberto, chamado isso. Essa doutrina. Deus, acontece algumas coisas, Deus não está nem aí, não estou nem vendo. Acontece mal no mundo, por que Deus não intervém? Deus deixou com a gente, está com a gente aqui. Depende da gente, a escolha totalmente do ser humano. Não tem nada, Deus não interfere. Deus não interfere em nada. Deus não intervém, depende somente de nós. E se depende de nós, a gente faz do nosso jeito. A gente faz do jeito que a gente acha que é certo. Cada um busca Deus aí do jeito que a gente acha que é certo. Meus irmãos, veja que quando nós levamos isso ao extremo, isso acaba sendo um perigo. Por isso que nessa questão de salvação e eleição, da soberania de Deus e da escolha humana, nós precisamos crer nas duas verdades. Eu queria ressaltar 4 verdades aqui. Rapidamente ressaltar 4 verdades que nós não podemos abrir mão da palavra de Deus, porque ela nos ensina. Mesmo eu entendendo que é necessário ter um balanço, porque as duas coisas são verdades, tanto Deus é soberano, quanto Ele espera uma escolha, uma posição nossa, da qual nós seremos julgados, nós precisamos nos lembrar de algumas 4 coisas que nós nunca podemos abrir mão. A primeira coisa é a soberania de Deus. Deus é soberano. Deus é Deus, como diz a música. Ele é soberano. Ele não foi para Cancún tirar férias. Ele sabe o que está acontecendo. Ele não perdeu o controle. Olha o que diz Lucas capítulo 12, versículos 6 e 7. Jesus, ele diz assim: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, entretanto Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais.
Deus, Ele sabe tudo o que acontece na sua vida. Ele é soberano, Ele sabe quantos cabelos tem ou não tem na sua cabeça. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Nada que acontece passa desapercebido diante de Deus. Ele está no controle. E aí a gente pode questionar, mas pastor, se Deus é soberano, por que Ele não evita os desastres? Por que Ele não evita o mal no mundo? Na semana passada nós tivemos a notícia, daqueles 3 jovens que vieram a óbito. Foram fazer missões. Tiveram um acidente, 3 jovens faleceram. Pastor, por que Deus não salvou eles? Por que Deus não evitou o desastre no carro deles? Se todo o cabelo da nossa cabeça está contado, por que Deus não evitou? E a gente pergunta, por que Deus não evita desastres? Quem veio de carro hoje? Levanta a mão. Quem aqui deu graças a Deus porque não morreu vindo de casa para cá? Será que Deus não evitou com que nenhum de nós morrêssemos hoje? Será que a gente já parou para pensar nisso? Porque se Deus tivesse tirado férias, 3 tinham morrido para vir para cá, porque essa raposa, quando você pega ela 90 por hora com os motoqueiros cruzando assim, meus irmãos, é verdadeiros milagres que nós chegamos até aqui. Mas a gente se esquece disso. E a gente só se lembra quando o fatalismo acontece. Sim, meus irmãos, Deus, Ele é soberano. E quando eu penso nisso, que realmente esses fatalismos acontecem, pessoas morrem de desastre, pessoas morrem por doenças raras, pessoas dentro de nós morrem, no nosso meio. E quando eu penso que Deus, Ele impede com que isso aconteça com a grande maioria, isso me dá muito mais razão de entender que Deus realmente é soberano. Porque quando essas coisas acontecem, realmente isso só acontece porque passou debaixo do crivo. E talvez nós não venhamos a entender. E eu acho que tem muitas coisas que nós só vamos entender quando chegar lá. Nem aqui nessa terra, nem quando ficar velhinho, a gente não vai entender. Mas Deus, Ele conhece, Deus, Ele sabe. Deus, Ele não perdeu o controle de nada. Ele é soberano em tudo, Ele é Deus. Nada acontece sem passar debaixo da soberana vontade de Deus. Às vezes não é coisa que é vontade dEle. Não é querer dEle, mas é a permissão, a vontade permissiva de Deus. Deus, Ele é soberano. Nós não podemos discutir isso. O segundo ponto, a salvação é pela graça, por meio da fé. A salvação é pela graça. É graça de Deus, por meio da fé. Meus irmãos, nós precisamos entender que quando a humanidade pecou e foi expulsa do jardim, e os 2 anjos protegem a entrada, não tem nada que você pode fazer para entrar lá de novo. Ah, não, eu vou escolher. Já pensou? Os filhos de Caim, Abel, e os irmãos falam, gente, chega para o anjo e fala, escuta, quem pecou foi meu pai e minha mãe, eu não tenho nada a ver com isso, meu pai bate na minha mãe, é bêbado, não fica em casa, não vai para a igreja, mas eu não, nós somos bonzinhos, nós não fizemos nada disso, nós queremos entrar. O que o anjo vai falar? Não dá, não depende de você. Tem um outro jeito, E é isso que a Bíblia nós entendemos quando entende que nós, como humanidade, estamos completamente separados de Deus. Por causa do pecado. Estamos mortos do nosso pecado. É isso que a palavra quer dizer, estamos mortos. Por quê? Porque nascemos longe da árvore da vida. E nascemos, mas já com prazo de validade, de morrer. 70, 80 anos, válido até 2059, sei lá. O que está escrito nas suas costas aí. Mas tem uma data de validade aí, seus dias estão contados. E o tempo está correndo. Já pensou nisso? E eu preciso achar a fonte da juventude para mudar essa situação. Deixa eu entrar aqui que eu tenho que fazer. Aí a gente vai lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Vocês que estão mortos nos pecados, vocês precisam entender uma coisa. Sem derramamento de sangue não há remissão. O único jeito de voltar, de se redimir, alguém precisa morrer aí, precisa ter derramamento de sangue. É Deus, é o jeito que Deus falou. Comeu, saiu, só volta para cá se tiver derramamento de sangue. E aí precisa ser de um justo, não tem nenhum.
Já que não tem nenhum, aí Romanos 5,8 a gente entende que Deus, Ele olhou para a humanidade e falou, não tem nenhum justo sequer, não tem nenhum sangue puro para cumprir toda a justiça. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda estando mortos nos nossos pecados, e somente o sangue podendo redimir, fazendo-nos voltar à árvore da vida, o próprio Filho de Deus que foi dado por nós. E somente poder ter acesso de novo a Deus através dessa maravilhosa graça que nos alcançou. Eu sozinho eu não posso escolher a Deus. Eu preciso ser atingido por essa maravilhosa graça de Deus. Se essa maravilhosa graça do Senhor não me atingir, eu não posso fazer nada. Mas em terceiro lugar, temos também algo que não pode ser deixado de lado, que é a responsabilidade humana. Se ao mesmo tempo a graça de Deus é uma verdade, a responsabilidade humana também é uma verdade. O ser humano é responsável pelos seus atos. Você é responsável por aquilo que você faz. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu avô, não é a sua avó, não é a sua esposa, é o seu marido. É você. Você é responsável. Olha o que diz Romanos capítulo 2, versículos 4 a 8. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que é a bondade de Deus que leva você ao arrependimento? Mas por ser teimoso em ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá cada um segundo as suas obras. Ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Veja, Deus, a maravilhosa graça de Deus nos atinge, e essa graça, ela espera de nós que façamos o bem, procuremos glória, honra e incorruptibilidade para realmente ter acesso ao reino de Deus. Mas o que espera é ira e indignação para aqueles que são egoístas, desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Aqueles que, mesmo tendo ouvido de Deus, decidem não responder a esse chamado de Deus. A responsabilidade é do homem. Deus, essa graça nos atinge, essa graça está livre para todos nós. Mas Deus espera com que nós respondamos. Não despreze a bondade e a graça que Deus revelou para você. E muitos demoram a seguir a Cristo justamente por causa dessa demora que o apóstolo Paulo falou. E o apóstolo Pedro falou também. Não, se Deus quisesse, apareceria um anjo para mim aqui. Ou Deus mandaria alguma coisa, né? Deus está esperando. Deus está esperando. A responsabilidade humana é algo real. E por último, a segurança da salvação em Cristo. Precisamos entender que não entramos, meus irmãos. Olha o que diz Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Porque se a gente não entender o processo de como somos salvos, não entendemos o processo da perda de salvação. Olha o que nosso Senhor fala. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa é a mensagem de Jesus. Se arrependa e creia. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Essas são as duas coisas que eu preciso para voltar para o jardim. Eu preciso me arrepender dos meus pecados e eu preciso ter fé no Senhor, no sacrifício do nosso Senhor. São essas duas coisas. Só que quando a gente se arrepende e tem fé, quem aqui já entregou sua vida ao Senhor? Levante sua mão. Você que já se arrependeu, falou para todo mundo, eu me arrependo, foi aqui, se batizou, falou, eu sou pecador, quero me batizar, quero deixar meus pecados, me arrependi, demonstrei a minha fé, fiz a minha profissão de fé. Legal, só que eu começo a viver, e aí eu começo a ver, de vez em quando, eu peco. E aí será que eu... Pastor, acho que eu não vou para o céu hoje, pastor. Pastor, se eu soubesse o que eu fiz essa semana, pastor. Eu vim até para a igreja hoje, pastor, porque eu fiz umas coisas essa semana. Porque acho que se Jesus chegasse hoje,
Eu até vou lá na frente hoje, pastor, porque... Veja que às vezes a gente começa a colocar nessa questão da salvação, nessa fórmula da salvação, que só tem duas coisas, arrependimento e fé. A gente começa a colocar uma terceira coisa, que é obediência. Eu tenho que ser obediente, eu tenho que ser obediente. Se eu desobedecer, eu vou para o inferno. Ou seja, eu começo a colocar na fórmula para ser salvo a obediência. Quando Deus, Ele já sabe que não há nenhum obediente, não há nenhum sequer. Todos são desobedientes. Só existe um obediente, que foi o nosso Senhor Jesus. E às vezes a gente começa a colocar nessa fórmula. E meus irmãos, a salvação, ela é somente pelo arrependimento e a fé em Cristo. Eu me arrepender, eu me arrepender do estilo de vida que eu tenho e eu dizer, Senhor, eu não consigo ser obediente. E às vezes quando a gente é desobediente, às vezes a gente acha que é por causa da nossa obediência que a gente vai para o céu. Não é, a gente não vai para o céu pela nossa capacidade de ser obediente. Nós vamos para o céu porque o nosso Senhor, Ele foi obediente. E Ele morreu. Porque se nós pudéssemos ser desobedientes, sabe o que o anjo ia falar? Ó, manda todo mundo para fora. Quem for obediente pode entrar. Os dois anjos, fica de olho, ó. Fica só de olho. Quem que é obediente? Quem for obediente pode entrar. E os anjos ficaram de olho. Sabe o que eles voltaram e falaram? Não há um obediente sequer. Tem uns que até falam, não, Senhor, vem aqui na frente, ora, Senhor, nunca mais, Senhor, eu vou fazer isso, Senhor. Aí passa o tempo, o anjo fala, ó, não teve jeito, tudo desobediente. Percebe que às vezes a gente começa a colocar na fórmula da salvação a obediência? Quando a obediência ela não é um requisito para ser salvo, ela é um fruto daquele que se arrependeu e daquele que tem fé no Senhor. Daquele que diz, eu não consigo. Senhor, eu pelas minhas forças eu não consigo. Senhor, eu já tentei pelas minhas forças ser obediente ao Senhor, eu não consigo. E eu reconheço aquele que é obediente, aquele que se deu por nós. E é somente pela graça, por eu crer no sacrifício do nosso Senhor na cruz do Calvário, é isso que me leva à salvação. Meus irmãos, a obediência, ela é sim necessária, mas ela é algo que acontece na vida daqueles que, olhando para a sua vida, decidem, eu não quero mais viver assim, eu estou arrependido, eu não quero ter mais esse estilo de vida. Eu não quero mais viver pecando diante de Deus, eu não quero mais. Só que eu não consigo também. E por isso que eu preciso da fé no Senhor. E eu me entrego ao Senhor. Veja, meus irmãos, que por isso eu sei que a segurança da salvação que eu tenho está em Jesus Cristo. Porque não depende de mim, da minha capacidade de ser obediente. Aí você fala, pastor, se for assim, todo mundo, então vamos pecar todo mundo. É isso que o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos. Se a justificação é pela fé e não pelas obras, todo mundo poderia dizer, então vamos viver fazendo o que a gente quer. Não, se a gente faz isso, isso mostra que essa graça nunca nos alcançou. Porque se a verdadeira graça do Senhor nos alcança, meus irmãos, não tem como nós não vivermos de maneira obediente ao Senhor. Isso é um fruto, isso produz de nós. Isso produz em nós. As boas obras, elas começam a frutificar, eu começo a amar, eu começo a ser paciente, eu começo a ter domínio próprio, eu começo a dominar o meu pecado, não ele me domina mais. Quando eu não fui atingido pela graça, eu não consigo, eu peco, eu sou escravo do pecado, mas quando eu sou liberto pelo Senhor, aí sim eu tenho poder para vencer o pecado na minha vida. Ah, meus irmãos, essa graça, é isso que me dá a segurança da salvação, não é porque eu peco, não é porque eu peco ou deixo de pecar, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu cumpri a cartilha, porque eu sei que nós não conseguimos, não há um justo sequer, mas é justamente pelo sangue derramado na cruz do Calvário, que nos redime de todo o pecado. E que nos faz. Por isso que eu tenho a salvação, a minha salvação está em Jesus. A minha salvação está em Jesus. Quando eu chegar diante do céu, o anjo estiver lá na porta, e ele falar, por que você quer entrar? Sabe que eu vou pegar com as minhas obras? Eu vou falar, esconde aqui. Senhor, por favor, é o Senhor que falou que eu podia entrar. É só por isso que eu vou, porque Ele falou que Ele podia entrar, porque eu não posso entrar. Porque eu também não sou justo. E se eu não sou justo, eu não vou perder a minha salvação por causa disso. E muitas pessoas acham, e muitas igrejas acham, que se eu pecar, eu vou estar
Já perdi a salvação, né? Tem gente que toma banho rápido para não ser encontrado nu, porque se o Senhor voltar naquela hora, perdeu a salvação, fica desesperado. Se o Senhor aquele versículo, né, que vocês não sejam encontrados nus, né, tem gente que dorme sempre de pijama para não ter esse perigo, vai que Deus chega à noite. A gente não perde a salvação, meus irmãos. Eu costumo sempre dizer que a nossa vida cristã é como você entra num avião e você tem certeza que esse avião vai chegar do lado de lá. Esse avião não vai cair. Fica tranquilo. É o que Deus falou, entra aí, fica tranquilo que você não vai cair, né? E no meio da viagem, às vezes um vai derrubar suco de laranja no colo do outro, um vai dar uma cotovelada no outro. Se você levantar e der um tapa na careca do cara que está na tua frente, você vai chegar do outro lado. Tem uns que vão arranjar confusão lá no meio. Um fala, essa poltrona da frente está muito deitada, né? Esse cara aqui está com chulé, esse aqui está roncando. Né? No meio da igreja, a gente vai um bater no outro. A gente vai chegar do lado de lá, relaxa. O que a gente não pode é fazer loucura. Não vai abrir a porta de emergência e pular de lá. Porque é possível você fazer loucura. A Bíblia fala de umas loucuras, né? A Bíblia fala de umas loucuras. Não faz essas loucuras. Não é o nosso pecado, vez por outro, a gente que está aqui, levando a sério o Evangelho, a gente que quer fazer a obra de Deus. A gente vai pecar, irmãos. Isso não vai levar a gente para o inferno. Agora, não faz loucura. E a Bíblia fala que tem umas loucuras. Não vai abrir a porta do avião e pular e falar, eu vou chegar... Não vai, você vai morrer, você vai se espatifar. Né? Se um camarada abre a porta de emergência e pula. E existe, a palavra de Deus fala de algumas coisas, algumas loucuras dessas. Você negar a sua fé. Você voltar para a vida de pecado e não querer virar as costas de Deus falando, não quero mais esse piloto, não quero mais esse avião, não quero ficar aqui no meio, quero sair daqui. Isso é loucura. Mas nós não vamos, esse avião não vai cair. Permaneça firme em Cristo. Permaneça firme em Cristo, sabendo que, vez por outra, a gente vai dar uma escorregada. O avião vai continuar indo. Leva jeito, porque a viagem é longa e todo mundo, você vai ter que aguentar o sermão até lá. E por isso que Deus fala, nos amemos, porque todos juntos vamos chegar lá.